vamos falar sobre alfabetização na língua materna na Escola Eliezer Max. Então, na nossa concepção construtivista, socio-interacionista, a gente aposta numa construção, na constituição de saberes, de conhecimentos que partem de experiências socialmente significativas, ou seja, situações cotidianas em que é preciso ler e escrever. E aí temos Vygotsky, Lev Semenovich Vygotsky, russo, que produziu no início do século XX, o grosso da sua produção, e ele é responsável pela parte da nossa abordagem que a gente diz que é socio-interacionista, né? O socio-interacionismo propõe a relação indissolúvel entre aprendizagem escolarizada, conhecimento, né, construção de conhecimentos, e a cultura, né, o meio social no qual a gente está inserido. Essa cultura que confere significado e sentido a tudo que a gente aprende. Então o Vygotsky diz, é muito importante que as crianças trabalhem entre si, em pares, em grupos, que elas aprendam com o professor, mas também com seus pares e também com as coisas, com as experiências, né? Só de acompanhar o momento da chamada em que uma cartela com o meu nome, uma foto, é colocada ali junto às crianças que estão presentes hoje na escola, ou uma atividade em que a gente representa a sequência de todos os momentos da nossa rotina, mostrando ali com a palavra, pátio, aula de música. Eu estou entendendo que as minhas experiências físicas, sensoriais, elas podem ser representadas por imagens, por códigos, por símbolos, por letras e números. Então, o socio-interacionismo nos garante isso, um ensino carregado de sentido, de propósito, de autoria e de criação, que a gente considera que são elementos fundamentais no processo de alfabetização da gente para a vida. E quem são os autores referência nesse caminhar em direção a uma proposta de alfabetização que tem por base o construtivismo e o socio-interacionismo? Não tem como falar de construtivismo sem falar de Piaget, que pensou as fases de desenvolvimento das crianças e como elas se apropriam dos diversos saberes, a alfabetização e a matemática, enfim, né, nos vários campos do saber. A gente tem Emília Ferreiro e Anna Teberoski, pesquisadoras, discípulas de Piaget, que pesquisaram essa ideia do percurso que a criança faz, as hipóteses que ela faz acerca da leitura e da escrita, quando ainda não se apropriaram formalmente desse código. A Emília e a Ana, com essa base piagetiana, dividiram esse processo de letramento ainda na fase da educação infantil e que vai desembocar lá no ensino fundamental, em 4 etapas principais. São as etapas em que as crianças formulam hipóteses sobre a leitura e a escrita com base numa lógica específica. A primeira etapa a gente chama de pré-silábica. Ainda não tem a apropriação do código, a apropriação formal do código alfabético. Então, a criança ainda está lendo o mundo misturando um pouco desenhos, símbolos, códigos, letras, números. Nessa fase o desenho é muito importante, uma leitura da imagem, uma decodificação. Ainda na fase pré-silábica, ela começa a conseguir fazer a distinção. O que é desenho, o que é símbolo, o que é letra, o que é número. Na sequência, ela entra numa fase que a gente chama de silábica. Ela já começa a entender que as letras, quando a gente junta as letras, determinadas letras, pauzinhos e bolinhas, elas representam as coisas que a gente fala. Muito bom. E começam a entender, ainda na fase silábica, que o tamanho do som que a gente fala, quando ele é muito grande, também tem muitas letras para representar. Quando é uma fala mais curtinha, poucas letras servem para representar aquele som, mas ainda de uma maneira aleatória, sem associar fonemas e grafemas, ou seja, sem associar o som a uma letra que vai representar aquele som. Ela já entendeu o som que algumas letras representam, ainda não sabe que se juntar B com A ou M com E,
vai dar ba ou mé, mas ela sabe que o M, que é a letra inicial do nome do meu amigo, do meu nome, remete a um som ali, ainda confuso entre fonema e grafema, mas ela já começa a fazer as primeiras associações. E o mais interessante dessa fase, ela consegue representar cada pedacinho de uma palavra. Macaco, por exemplo, ela entende que a gente está pronunciando 3 sons. Macaco. E ela vai usar uma letra para representar cada um desses sons. Essa é a escrita silábica clássica. A, B, I, A. I, O. Aí a criança vai começando a misturar e vai passando para a fase intermediária entre a silábica e a alfabética. A alfabética é a última, que se chama fase silábico-alfabética. A criança ainda está usando uma letra para representar uma sílaba, mas ela já começa a misturar e representar algumas sílabas com 2 ou 3 letras. E isso tudo fazendo hipóteses inteligentes acerca do que ela observa, do que ela ouve, do que ela compara com o que está escrito nos textos em volta dela. Por isso é muito importante que o ambiente alfabetizador da sala de aula, né, esteja preenchido de textos significativos, listas, calendários, cartas, recados, histórias, porque ali ela vai comparando, lendo. Eu já percebi que aquela primeira letra ali, aquela primeira palavra, quando a professora começou a história, ela falou: Maria levava a lata de leite no caminho. A primeira palavra que ela falou foi Maria, então aquela palavra ali deve ser Maria. E aí o M, aí o A. Então, assim ela vai começando a se apropriar desse processo. Finalmente, quando ela chega na fase alfabética, que é alguma coisa que acontece ali entre o final da educação infantil e o início do ensino fundamental, geralmente, as crianças terminam a educação infantil indo da fase silábica alfabética, algumas já na alfabética. Ali a criança já está dominando, em linhas gerais, o código de leitura e escrita formal, né, socialmente constituído, e começa a escrever as palavras, as letras, as palavras, as frases, de uma forma muito próxima ao que é a escrita considerada socialmente correta. Ainda sem muita atenção, claro, a pontuações, a vírgulas e tal, nem é esse o objetivo, mas já mostra que entendeu como funciona, em linhas gerais, o processo de ler e escrever. É comum, no final da educação infantil, os pais se preocuparem se a pré-escola é a série em que as crianças vão aprender a ler e escrever. Com um pouco mais de rigor e de forma mais aproximada da norma culta. E a gente costuma explicar que, na verdade, a última série da educação infantil não é o antigo CA, a antiga classe de alfabetização, mas ainda é realmente uma etapa em que a criança está desenvolvendo a sua oralidade, está se descobrindo em relação aos vários campos de experiência, né? E que a nossa atual primeiro ano do ensino fundamental é o antigo CA. É importante esclarecer que desde a mudança existente na legislação brasileira, que transformou o ensino fundamental de 8 para 9 anos, que esse segmento cresceu para baixo, né? Ele ganhou uma série que era a antiga classe de alfabetização. Por isso, começar o processo de alfabetização nos seus aspectos formais, a partir do primeiro ano do ensino fundamental, é estar totalmente condizente, é estar totalmente de acordo com a lógica, né, que busca um momento mais apropriado de começar a formalizar esses conhecimentos e não fazer uma antecipação desses conteúdos, né, em nome de completar esse processo enquanto as crianças ainda estão na educação infantil. E para entender como esse processo se dá, vamos ouvir um pouco mais da fala da nossa coordenação agora no Fundamental 1. O ensino Fundamental 1 é o segmento em que a criança começa a organizar de modo gradativo os conceitos que ela adquiriu, né, que ela vivenciou lá na educação infantil. Então, as crianças vão se apropriando de novos conhecimentos para que ela possa realmente chegar à alfabetização, chegar a ler e a escrever. Então, como a Márcia falou, né, aí todo esse desenvolvimento dos estágios de escrita que a criança vai passando, quando ela chega aqui na alfabetização, a gente, através de muitas atividades, as crianças vão
tendo a oportunidade de colocar em prática esse conhecimento, nessas hipóteses que as crianças vão fazendo, e o objetivo é que ela possa gradativamente se apropriar desse código escrito, né, para que ela possa ler, para que ela possa interpretar, para que ela possa escrever, para poder ter uma inserção na sociedade de uma forma mais significativa, né, mais espontânea e mais criativa também. Especificamente sobre a alfabetização relacionada à linguagem escrita, ela terá diante de si o desafio de entender a estrutura da base alfabética, pelo estabelecimento de relações entre o que ouve e fala, fonemas, e como se escreve, grafemas, com toda a complexidade que marca a língua portuguesa. O primeiro e o segundo anos, portanto, são as séries em que damos maior destaque, maior relevância para a aprendizagem da leitura e da escrita. Para que este processo ocorra, lançamos mão de muitas estratégias pedagógicas, como, por exemplo, valorizamos desde sempre a escrita espontânea da criança, mobilizando-a a pensar sobre essa escrita para que ela avance em suas hipóteses silábicas, para chegar ao código alfabético. Uma outra estratégia é o contato permanente com os diferentes tipos de textos, onde ela tem a oportunidade e a possibilidade de ouvir muitas histórias, desenhar sobre elas e escrever textos de própria autoria. As crianças também são muito convidadas, né, a ler palavras, frases, pequenos textos de diferentes gêneros, operando de forma reflexiva e inteligente sobre o novo conhecimento. Bom, pensando aí na finalização do Fundamental 1, né, essa entrada dessas crianças no Fundamental 2, o que a gente espera é que essas crianças realmente tenham o gosto pelo estudo, o prazer em ler, o prazer de buscar informação, o prazer de conviver com os outros, né? E sempre numa perspectiva mesmo de participação da criança, colocar ali todo o seu conhecimento, todo o seu saber, né? Todo o seu interesse pela leitura, pela escrita. A gente espera realmente que as crianças saiam do Fundamental 1 aguçados, né, para esse despertar aí da leitura e da escrita como fonte de conhecimento, fonte de informação, e que ele busque, né, as diferentes áreas do conhecimento para que ele possa realmente se apropriar aí desse mundo social no qual ele vive, ele participa, ele convive. Papai, eu estou animada porque está chegando as férias. Aí eu e você vamos viajar primeiro para